Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. Rumo aos 50 mil com pouco dinheiro, episódio 124. E aqui estamos nós, há 124 semanas consecutivas, investindo um pouquinho a cada semana, um pouquinho a cada mês. Já estamos próximos do nosso objetivo, e se não fosse essas quedas tão grandes, esse movimento de lateralização barra queda do nosso mercado, provavelmente nós já estaríamos perto ali desses 50 mil investidos. A gente vai ver quais ativos a gente comprou agora recentemente, como que está comportando a nossa carteira, como que está comportando também os nossos dividendos recebidos. Uma coisa é fato, mesmo com pouco recurso, mesmo com pouco dinheiro, é sim possível a gente acumular recurso, a gente acumular patrimônio e fazer com que a nossa carteira cada vez mais vá tendo mais resultado. Então vamos lá saber quais são os ativos e como que está se comportando aí tanto a nossa carteira quanto os nossos dividendos. Vamos lá. Então, pessoal, as compras dessa semana foram lá, 7 ações de BB Seguridade. Eu decidi aumentar a posição do nosso portfólio. Anteriormente, a gente ia ter um limite de exposição de R$ 750 em BB Seguridade e R$ 750 em Caixa Seguridade. Eu decidi diminuir um pouquinho a exposição ao setor elétrico e aumentamos a nossa exposição para R$ 1.000 por ativo. Então, como eu aumentei a posição, eu comprei mais um pouquinho de BB Seguridade. Na data da compra, nós pagamos ali R$ 35, deu um total de R$ 245. E nessa data dessa compra aqui, como a cotação estava R$ 35, a gente tinha batido ali a nossa meta do limite de exposição. Daqui a pouquinho eu vou explicar melhor, vocês vão ver em uma planilha o que é esse limite de exposição que eu tanto falo. Para complementar as compras ali na casa de R$ 250, nós compramos mais duas ações aqui, dessa BrisaNet, BR e ST3 aqui, a R$ 2,64 cada uma, um total de R$ 5,28. E aqui nós chegamos à nossa planilha de exposição, tanto essa planilha quanto aquela planilha que a gente mostra lá no final do vídeo. Essas planilhas são gratuitas, se você tiver interesse, basta pedir para o e-mail do canal que eu as forneço aí para vocês. Então, para quem acompanha aqui semanalmente, anteriormente, a gente tinha um limite de exposição no setor elétrico de 11%, eu reduzi para 10%, e aí esse percentual a mais aqui a gente aumentou para o setor aqui de seguros. Então, agora cada uma das ações é 4%, né? Então, 2% para cada uma das ações. Aqui nessa planilha a gente estipula primeiro as classes, né? Quais classes a gente pretende ter? Então, nós pretendemos ter fundos imobiliários, ações, renda fixa, metais preciosos, criptomoedas, ações americanas e como se fossem fundos imobiliários, tá? Os REITs americanos, que também são ações que investem no segmento do imobiliário. Depois disso, existem as subdivisões, Então, a gente pretende ter 40% em FIIs, 30% em ações e assim por diante, cada uma das subclasses. E nas outras abas aqui, a gente vê como que estão essas subdivisões já nos ativos propriamente ditos. Nesse sentido, fundos imobiliários. O mercado de fundos imobiliários voltou a ficar em queda novamente. E a gente observa o seguinte, atualmente, o nosso limite de exposição em fundos imobiliários de papel seria 8 mil, e a nossa posição em papel está ali em 7.900. Então o RPR11 está abaixo do nosso limite de exposição, porque caiu muito recentemente. O AFHI está abaixo do limite de exposição, de 750 a gente tem 728, e o AR11 ali de 750 também caiu muito, 679. Recentemente agora o IBCR também caiu, recuou, está ali em 745. Então, por enquanto, eu ainda não pretendo continuar comprando, mas note que agora já tem várias posições que estão começando a cair e ficar abaixo do limite de exposição. No global, a gente vê que, fora fundos de papel, todas as outras classes estão acima do nosso limite de exposição. Então, por enquanto, eu ainda não pretendo investir em FIIs ou FIAGROS, mas se continuar esse movimento de queda e abrir margem para eu voltar a me posicionar, provavelmente pode ser que eu volte a investir nesse segmento. Ações. Então, atualmente, com a compra passada, né, que a gente tinha comprado o Banco do Brasil, ele ainda não tinha chegado ao limite de exposição. Só que Banco do Brasil, ele tinha já tido uma alta recentemente, e ele fez um anúncio divulgou os resultados, e pelo menos na sexta, que foi ele divulgou na quinta noite. Pelo menos na sexta-feira não teve queda. Todo mundo esperava que a cotação ia continuar caindo mais, desabando, né, para baixo de R$18, e pelo contrário, ele foi subir. Então, com essa alta que teve em Banco do Brasil, a gente alcançou o nosso limite de exposição. Mas como está tendo volatilidade, eu acredito que em algum momento isso aqui recue,
caia para baixo dos R$ 1.500, que é o nosso limite de exposição. E se isso ocorrer, pode ser que eu faça mais algumas comprinhas em Banco do Brasil. Por exemplo, quando a gente comprou o BB Seguridade, tinha chegado ali nos R$ 1.000, que é a nova meta nossa. Então, abriu margem aqui, ó, eu vou comprar no mínimo mais 2 ações de BB Seguridade. Provavelmente, né, a próxima compra, eu vou comprar BB Seguridade e eu vou começar a montar a posição em Caixa Seguridade. Ó, atualmente é R$ 200, ó, a gente vai começar a montar a posição em Caixa Seguridade. Não tá nos melhores dos preços, né, que eu gostaria de comprar. Contudo, para o dividendo que eu aceito receber, né, então os preços atuais vai me dar um retorno mínimo aceitável, né? O ideal seria eu estar comprando mais barato, mas não tem como por enquanto. Então falta a gente finalizar a posição em Taesa aqui, ó. Fleury também a gente já finalizou. Sanepar teve um recuo, voltou a cair novamente, né? Mas falta pouco ali para a gente chegar nos R$ 1.000 de Sanepar. Então a gente vê que no geral aí tem muitas ações que já estão quase no nosso... Já está perto de a gente bater a meta. Fora que outras ações, ó, o Doutorprev, Qualicop, é apenas R$ 250 de cada uma. BrisaNet, apenas R$ 250. B3, ó, R$ 750. É Agro 3 e soja aqui, ó, que é Brasil Agro e a Boa Safra, também não são posições muito grandes, né? Ou seja, com às vezes 1 mês, 2 meses, a gente termina a posição em cada uma dessas posições. Então não falta muito para a gente finalizar a posição aqui no mercado interno, ações brasileiras. Em relação ao exterior, algumas posições também já foram fechadas, né? Então a gente já finalizou o que a gente quer ter no REIT-O. Nós temos ali R$ 749 de 715. O S-Dividends, nós temos ali R$ 748 de 715. O Verizon, se não fosse as taxas que a gente teve que acabar pagando lá para a carniça da Evne, Verizon também era para a gente ter fechado a nossa posição lá nessa ação americana, né? Mas, devagarzinho também a gente está finalizando, está montando as posições aí nos ativos do exterior. E destaque para criptomoedas, Bitcoin, né? Que hoje nós temos ali, nós investimos no bolso R$ 350 e por enquanto está valendo ali 1.926. Ethereum recentemente começou a subir muito. Isso aqui que recentemente estava valendo 20 e poucos reais, agora já partiu para o lado positivo, tá? E tá valendo ali quase 50 reais, uma posição que a gente montou de mais ou menos 30 e poucos reais. Se der tempo, eu não espero que isso aqui dispare, se der tempo a gente vai comprar mais um pouquinho de Ethereum. Provavelmente, pode ser que isso aqui diminua, tá? Porque eu vou diminuir, ter mais 2 tipos de criptomoedas aqui, além de Ethereum. Eu também quero ter a ADA e a Solana. Provavelmente essas 3 aí vão compor as criptomoedas menorzinhas aí do nosso portfólio. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito dessa nossa carteira, dos investimentos e etc, né? Eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao nosso canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o nosso Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação aí para o nosso canal é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, o nosso canal conta com um clube de membros, tornando-se membro do nosso canal a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. É um valor barato, irrisório e acessível, mas para o nosso canal faz muita diferença. Tornando-se membro, além de nos ajudar imensamente, você ainda tem vários benefícios. Você vai ter ali acesso antecipado a vídeos. Lembrando que esse vídeo é gravado com 2 semanas de antecedência. Você também tem preferência quando pede vídeos aqui no canal, além de vários outros benefícios. Nós contamos ainda com a nossa planilha de controle financeiro. Daqui a pouco vocês vão ver essa planilha com mais detalhes. É uma ótima planilha, é um ótimo produto, barato, acessível e vai te ajudar até no poder decisório de qual ativo comprar. Adquira a planilha, porque além de você ter ali um ótimo produto, é uma forma de você apoiar o canal financeiramente. Desde já, muito, muito obrigado. Por fim, nós contamos também com os nossos e-books. São e-books de ótima qualidade, são e-books baratos e acessíveis e com conteúdo muito agregador. Na aquisição dos nossos e-books, é uma forma aí de você apoiar o canal financeiramente, além de adquirir um ótimo produto aí. Então, desde já, muito, muito obrigado. E por falar em apoio, eu gostaria de agradecer imensamente aos membros do canal. O Wesley Gabriel renovou o clube de membros. O Marilson aí, que também renovou o clube de membros, são membros antigos do canal. Larissa, que é membro aí há pouco mais de 2 meses. Vocês, membros, saibam que vocês são importantíssimos aí pro canal. Vocês literalmente carregam aqui o canal nas costas. Muito obrigado por todo o apoio. Saiba que vocês são importantíssimos aí pro nosso trabalho. E aqui nós chegamos, né? Por enquanto é a Evne. Futuramente pode ser que a gente comece a apresentar também lá no Banco Inter, tá? Então lá na Evne a nossa posição atual é $767 e nós temos disponível aqui para investir
3 dólares e 89 centavos. Está tendo uma divergênciazinha aqui, ó. Por quê? Vou abrir aqui o relatório para vocês verem as últimas movimentações. E conforme o relatório aqui, a gente observa o seguinte, ó. É como se nós tivéssemos não 3,89, e sim 4,21. Aqui depois as últimas movimentações aqui, ó. No dia 13 de agosto, estavam ali perto de liquidar, né? No dia 14 de agosto. Então a gente recebeu ali, ó, 13 centavos de S-Dividends, 15 centavos de S-Dividends e desconta 5 centavos, que é 30% na fonte. Então era 3,39, na verdade, ó, era 3,44, descontou os 5 centavos, caiu para 3,39, entrou os 15 centavos, 3,54. Nós recebemos também, ó, 14 de agosto, S-Dividends, 95 centavos e descontou 29. Saldo ali de 4,20. E nós recebemos 1 centavo ali de aluguel de ações lá fora, 1 centavo ali, 4,21. Então já está divergindo aqueles 3,89. E dia 16 de agosto, né? No caso, vai liquidar na segunda-feira, ó, mais o Triple Net Lease e o REIT-O. Então esses valores aqui, ó, devem entrar aí na conta da corretora. Então, não sei se esses 4,21 aqui já é depois desses valores aqui líquidos, né? Mas aguardemos para ver se vai ser isso aí mesmo ou não, mas está divergindo um pouco daqueles 3,89 que está dizendo lá. Pode ser que seja esses 3,89, ó, mais 76 centavos, mas dá mais do que esses 4,21 também, né? Então, enfim, aguardemos para ver quanto que vai ser esse valor. Lembrando que a Evni vai ficar pausado, provavelmente eu não faço mais nenhum investimento por aqui. Menos mal, tá? Que eles devolveram, estornaram uma taxa de corretagem, 2 dólares e 50. Uma das taxas foram estornadas, mas as outras taxas ficaram. Então, essas taxas de corretagem aí, para mim não dá. Pra gente que investe pouco, ficar pagando taxa de corretagem aí, as próximas compras, inclusive daqui a 2 vídeos, né? O próximo vídeo ainda vai ser compras aqui no Brasil, mas daqui a 2 vídeos vai ter uma compra lá no exterior. E se realmente lá no Banco Inter não tiver taxa de cobrança, em maio a gente vai fazer em setembro, nós vamos fazer 5 aportes. E aí, provavelmente, o primeiro aporte do mês e o último do mês pode ser que eu invista lá fora no exterior. E aqui nós chegamos na carteira do canal. Nesse vídeo aqui, como ele é um pouco repetitivo, eu vou passar um pouco mais rápido aqui nos tópicos, porque eu já falei em vídeos anteriores. Então a planilha, você lança aqui manualmente as suas compras e os dividendos, e o resto ela consolida de forma automática. Na aba patrimônio, aquilo que eu falei para vocês, atualmente nós já tiramos do nosso bolso quase 40 mil reais, só que o patrimônio está valendo 36.200, ó. Então a gente está no prejuízo teórico de 3.298. Entretanto, nós já recebemos ou está provisionado para receber ali 6.200 reais. Então, nesse sentido, a gente está no prejuízo 8,33%, mas quando coloca os dividendos, a gente salta para 7,52% positivo. Isso significa que os dividendos vêm ajudando a carteira aí, pelo menos compensar as perdas. Para esse ano atual, nosso ano corrente, o nosso objetivo é receber 3 mil reais de dividendos. Então agora, no mês 8, a gente já recebeu de dividendos mais do que no ano inteiro passado. 2025 aqui, ó, nós acabamos de superar os dividendos do ano passado. E mais 2 meses com essas projeções, ó, se 8 meses nós já batemos 80% da meta, provavelmente lá no mês 10 a gente deve chegar a esses 3 mil reais investidos. Ou seja, vai ter um reajuste aqui da meta para meses subsequentes. Então, esse ano a meta vai ser, sei lá, 3.500, 3.400, 3.600. Nós vamos ver como é que a gente vai recalcular essa nova meta depois que a gente atingi-la aí. Então, até agora, nós já recebemos ou está provisionado para receber esse ano R$ 2.400, uma média ali de R$ 200 por mês, por enquanto, é o quanto a gente recebeu. Essa parte aqui eu vou passar um pouco mais rápido, mas é aqui que eu falo que a planilha te ajuda no seu poder decisório. Nós traçamos uma meta de 30% em ações, atualmente está em 24%. Só que esses 24% é frente ao patrimônio atual, sendo que lá naquela planilha lá é frente aos 50 mil. Por isso que naquela planilha nós já batemos todo o nosso percentual de FIIs, mas aqui é como se a gente estivesse com 58%, sendo que frente aos 50 mil a gente está ali com os 40%. Mas frente a esse patrimônio atual, porque eu desbalanceei de forma proposital,
a nossa posição em FIIs para FIIs ficar gerando renda para a gente, tá? Por isso que está tendo essa divergência. Então, dos 20 mil que a gente quer ter em FIIs, ó, tá dando 21 mil. Tá um pouquinho acima do que a gente quer ter. Por isso que, por enquanto, eu não tenho interesse de comprar mais um pouquinho de FIIs, porque a gente tem essa gordurinha de 1.000 e pouco aí. Não vou novamente tecer maiores comentários, mas aqui diz o que dá para a gente investir ou não. Teoricamente, nós não temos margem para comprar FIIs, nem criptomoedas, e as outras classes a gente pode estar comprando aí outras classes. Na próxima meta, dos 50 aos 100 mil, eu vou tentar levar a planilha o mais balanceada possível. Aqui a gente vê a nossa posição atual, como que está, né? A cada semana você vai ver cada vez mais os FIIs diminuindo o nosso percentual, porque a gente não está comprando. E se a gente compra ações, compra ativos lá fora no exterior, a gente vai comprando esses ativos, cada vez mais eles vão aumentando e vai diminuindo a nossa posição em FIIs, né? Também não vou tecer maiores comentários sobre esse lado aqui, ó, e esse lado aqui, mas ele é bem dinâmico, você consegue ver diversas funcionalidades, tá? Em outro vídeo aí eu pauso e falo um pouquinho mais sobre isso. Como que está a nossa questão de aportes? Também vou falar de forma mais superficial. Mas note que os dividendos finalmente, ó, R$ 2.400, enquanto o ano passado foi 2.183. Então a gente já rompeu, recebemos mais do que no ano inteiro de 2024. E assim por diante. A principal meta dessa nossa carteira aqui, nós temos uma carteira previdenciária. Nós temos uma carteira que vai servir para a nossa aposentadoria, um complemento de aposentadoria ou talvez até a nossa renda principal. Então, o objetivo é que cada ano os nossos dividendos sejam crescentes em relação ao ano anterior, principalmente nessa fase de acumulação. Então a gente acabou de bater o ano passado. O ano passado a gente recebeu mais do que 2023, mais do que 2022 e assim por diante. Então, por enquanto, como a gente está na fase de acumulação, o nosso objetivo é que cada vez mais isso seja mais representativo. E dividendos é algo tão importante para a gente, ó, porque cada vez mais os dividendos vêm sendo mais representativos frente aos nossos aportes. Então, atualmente, ó, no ano de 2025, por enquanto, esse ano, 34%, mais de um terço de tudo que foi investido, nós investimos um total de 9.400. Só que do nosso bolso, entre aspas, foi apenas 7 mil. 2.400 já foi gerado pela própria carteira. Então significa que a carteira está se retroalimentando e ajudando a gente cada vez mais a comprar mais ativos. E a gente junta com os nossos aportes e cada vez compra mais ativos. Então, no geral, desde que a carteira foi criada, nós tiramos do nosso bolso 84% e quase 16% já está vindo por meio dos dividendos. E isso aqui vai aumentando mês a mês, ano a ano, até que com o longo prazo, tá? Longo prazo é coisa de 20, 30, 40 anos. Chega esse aqui, ó, os dividendos serem responsáveis por 80, 90% de todo o patrimônio gerado. Então eu gosto de olhar bastante nessa ótica dos dividendos. Crescimento do nosso patrimônio, né? Então, por enquanto, frente ao ano passado, nós aportamos no nosso bolso até aqui 7 mil, não batemos ainda nem o ano de 2023, mas tem bastante aportes aí pela frente. Tem um aporte dobrado que costuma acontecer em novembro ou dezembro. Então, nas minhas projeções, esse ano do meu bolso deve sair ali entre 11 mil, 11.500, talvez até 12 mil do nosso próprio bolso. Então a gente vê que o dinheiro aportado do próprio bolso vem sendo crescente ano a ano. No mínimo a gente está tentando investir mais do que a inflação do período, tá? Do nosso próprio bolso. E o crescimento dos dividendos também nesse período vem crescendo de forma bem interessante, né? O crescimento da carteira, né? Então a gente vê o quanto ele vem crescendo ano a ano aí, os aportes e tal, vem cada vez sendo mais positivo. Então eu estou muito satisfeito e acredito, na minha humilde opinião, que nós estamos no caminho daquilo que a gente designou e determinou e traçou. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito da carteira do canal, eu trago para vocês formas de apoio gratuito ao nosso canal. E se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, considere então nos apoiar de forma gratuita. Basta aqui nesse vídeo você deixar um like, comentar, compartilhar, se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça, mas pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa marca. Comenta aí pra nós. E aí, como que está o seu patrimônio, o seu portfólio, a sua carteira? Você tem os seus ativos já pré-determinados? Você tem alguma estratégia na hora de investir ou você investe de qualquer maneira? Note, eu tento ser o menos emocionado possível. Não é porque um ativo cai que eu vou lá e compro, não é porque ele cai que eu vou lá e compro. Eu tenho um limite de exposição. Mesmo dentro de limite, às vezes eu sou um pouco mais cauteloso, mas eu não ligo muito para essa história de preço, blá blá blá. O que eu costumo olhar é o seguinte: o quanto aquele fundo está pagando.
ele é um valor satisfatório para aquilo que eu exijo, então eu vou lá e compro. Eu tenho um preço teto nesse sentido. Então, porque às vezes a gente fica esperando cair, não cai, sendo que aquele valor ali seria um valor atrativo ali pra gente. E no longo prazo, como é normal que tenha oscilação na renda e por consequência tem oscilação ali nas cotações, você vai comprar um ativo de vários preços. E só que isso lá no final das contas, lá, sabe, não vai fazer a menor diferença. Lógico que, vamos supor, tá? Você recebeu ali uma herança, ou você recebeu ali um valor grande e vai aportar de uma vez só 50 mil, 100 mil, 500 mil, 1 milhão. Poxa, aí o ideal é que você faça bastante conta e não saia comprando ativo de qualquer maneira, porque é um valor muito grande de uma vez só. Agora, olha a carteira do canal. Toda semana, eu, teoricamente, tá, nesse ano de 2025, nós estamos aportando por semana R$175 no meu bolso. Então, mais os aportes, por isso que eu aporto 200 e pouco e blá blá blá. Poxa, venhamos e convenhamos, não faz diferença se eu comprar um ativo numa semana por 25, na outra por 28, na outra por 30, depois na outra por 22. No longo prazo aí eu vou comprar por diversos preços. Então essa besteira de você ficar endoidando por causa de valor, veja só se o valor que você... No meu caso, como eu quero uma carteira previdenciária, o que eu mais me preocupo é se os dividendos gerados são atrativos para aquilo que eu exijo, né? Enfim, estou tranquilo, gosto da minha carteira, acho que a gente está no caminho, mas comenta se a sua também está bem encaminhada. Eu espero aqui que a nossa jornada, que está sendo toda gravada, né, mostrada mês a mês, semana a semana, futuramente sirva de inspiração e que vocês que estão tendo a oportunidade de acompanhar, vocês já façam a reserva de vocês já invistam agora, para que vocês também tenham um patrimônio, uma renda futura, um complemento de aposentadoria para vocês também. Aqui eu gostaria de reforçar o nosso objetivo de chegar aos 20 mil inscritos. O canal está crescendo, ó. Estamos tentando chegar aos 1800. Nos ajude a chegar aos 800, 8500, 19, 20. Eu tenho certeza e convicção que com a ajuda de vocês nós vamos chegar aí nesses 20 mil inscritos. O nosso canal também, ele está presente em outras plataformas. Vá lá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente lá no Instagram. Deixe a sua dúvida lá, que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. Voltando aqui para a planilha, a gente observa o quanto a gente já recebeu de dividendos, o quanto esses dividendos representam, né, atualmente, o que gerou, né? A gente vê que, por enquanto, fundos imobiliários está tendo sempre muito peso na geração dos dividendos, porque ele sempre teve um percentual maior de exposição. Agora que a gente está começando a aumentar um percentual maior em ações, né? Mas no longo prazo, ações também podem contribuir também bem para essa nossa geração de renda aí da nossa carteira. E aqui a gente vê na parte de gráfico que a gente conseguiu romper e já recebemos mais do que o ano inteiro de 2024. Isso aqui para mim é uma grande vitória. Quando a gente traz aqui para o mensal, outra coisa que chama atenção positivamente é isso aqui, ó. Nós já temos provisionados para novembro R$ 77,00 já de recebimento de ações aí futuras. Então, vou colocar somente ações aqui, porque quando a gente recebe muitas ações, isso aqui dá um impacto positivo na carteira. Então, note, ó, maio e junho a gente recebeu mais ou menos R$50, julho recuou para 30 e esse mês é o mês recorde da nossa carteira, tá? A gente bateu o recorde do maior recebimento aí. Mas note que ações contribuiu muito aqui para nossa carteira com 90 e tantos reais. Então, a gente em setembro vai ser algo talvez essa casa de uns R$30, R$20, R$40, então vai ser provavelmente um mês ruim em setembro, mas outubro já tem R$30 provisionados, deve ter mais dinheiro aí para entrar. E novembro também, novamente, deve ser o mês recorde de ações para nossa carteira. Se não chegar nesses R$90, deve chegar próximo aí. Então, futuramente aí, essas ações vai começar a ter mais peso entre a cada 2, 3 meses, porque é aquilo que eu falei para vocês lá anteriormente. Nós começamos a investir em ações mais ou menos aqui, ó. E o que a gente está investindo agora está começando a ter reflexo a 3 meses para frente, ó. E aí a gente continua investindo, isso aqui vai ter reflexo a 3 meses, 6 meses para frente, assim por diante. Então eu acredito, né, que para os próximos meses a gente deve ter bons dividendos futuros aí. Então esse mês é o mês recorde de dividendos, nós já estamos recebendo mais ou menos um mês pelo outro, mais ou menos R$300, e esse mês a gente superou para 332. Acredito eu que setembro vai ser um mês ruim e a gente deve receber nessa faixa entre 270, R$280 aí, deve reduzir drasticamente o mês de setembro, mas é muito comum que haja essas oscilações aí no meio do caminho. E aqui, nessa última planilha, né, tanto essa última planilha quanto aquela que a gente mostra no início do vídeo, essas planilhas são gratuitas. Se você tiver interesse, peça por e-mail do canal que eu as forneço aí para vocês. Nos 2 primeiros meses do terceiro trimestre,
Então, o terceiro TRI é ali, ó, julho, agosto e setembro. Então, com 2 meses, nós já recebemos R$ 628. Então, pelas contas que eu fiz, a gente deve sim superar o trimestre anterior. No ano passado, isso aqui não superou, ó, 567, 566. Do segundo TRI para o terceiro TRI, infelizmente, no ano passado, a gente não tinha conseguido superar. Tinha sido o único mês que um trimestre não tinha superado os trimestres anteriores. A gente está com desafio para esse trimestre. Difícil superar esse valor aqui, mas acredito eu agora, né, com esse valor recorde que a gente recebeu esse mês, que a gente deva conseguir superar sim os dividendos do mês que vem aí. Aí esse trimestre novamente deve ser um trimestre recorde aí. E o último trimestre novamente vai ser desafiador, mas como a gente já tem bons valores aí provisionados, né, acredito eu que não vai ser muito difícil a gente se manter já nessa faixa, que agora o trimestre, um pelo outro, já está dando uma média de R$ 900 por trimestre, que é um ótimo recurso aí que a gente está recebendo aí, né? Então, eu acredito que não vai ter muita dificuldade de manter e superar um pouquinho essa média de R$ 300 aí por trimestre. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito da carteira do canal, os aportes, ativos, né, são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere se inscrever aqui no canal e nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I